Terceira parte. 16. Entretanto, e após várias dificuldades, foi colocado como pároco da freguesia de Macieira da Lixa. Em 1970 foi preso pela primeira vez pela PIDE e após ter sido libertado em 1971, após um período de exílio em Espanha, foi novamente detido em 1973, onde estava em ambas as ocasiões em que foi detido pela PIDE. Resposta. Da primeira vez estava na residência paroquial de Macieira da Lixa. O agente da PIDE veio buscar-me a pretexto de que queria interrogar-me no quartel-general da GNR, no quartel da GNR da Lixa, sobre a minha atividade pastoral, que segundo ele era subversiva e contra a segurança do Estado. Eu aceitei ir com ele na sua viatura, mas depois que entrei, ele, muito orgulhoso, exibiu um mandado de captura passado pelo respectivo juiz e disse-me com sobranceria e sarcasmo: tome, pode guardar e mandar encaixilhar. Da segunda vez, fui preso em Felgueiras, quando estava reunido num café da sede do Conselho, com vários colegas párocos da região, a refletirmos sobre a homilia do domingo seguinte. Chamaram-me cá fora, vim, pensei que era um homem que me queria falar e por isso aceitei acompanhá-lo até junto da sua viatura. Afinal, era um agente da PIDE, que eu ainda não conhecia. E foi aí, já longe das outras pessoas e sem levantar quaisquer suspeitas, que ele me exibiu outro mandado de captura, ao mesmo tempo que escusadamente forçou a minha entrada na sua viatura. Disse e bem escusadamente, porque na verdade eu não ofereci qualquer resistência quando vi o mandado de captura. 17. Quais as razões apresentadas para a sua prisão? Resposta. Genericamente sempre as mesmas razões, ainda que com cambiantes de uma para outra. Genericamente diziam que eu atentava contra a segurança do Estado. Os cambiantes da primeira vez acusavam-me de que eu estaria a mobilizar as populações da paróquia e das freguesias vizinhas para irmos todos sobre Lisboa a impedir o regular funcionamento das instituições do Estado, concretamente o Governo e a Assembleia Nacional. Da segunda vez acusavam-me de manter contactos com os movimentos africanos e internacionais terroristas, terroristas entre aspas, que visavam separar os territórios ultramarinos da Mãe-Pátria. Duas mentiras de todo tamanho que depois em tribunal plenário o representante do Ministério Público nem sequer tentava fazer prova, mas que serviam para que não me fosse admitida qualquer caução. E assim eu tive das duas vezes de aguardar pelo julgamento sem prisão preventiva, o que era o que a PIDE mais queria, porque assim não incomodava tanto, como se continuasse à frente da paróquia, sem nenhum medo, nem da PIDE, nem do regime. 18. Onde e quanto tempo esteve preso? Resposta. Estive preso em Caxias, que era a cadeia para os presos políticos a aguardar julgamento. Também estive na prisão política do Porto, hoje Museu Militar, enquanto decorriam as sessões do julgamento do Tribunal Plenário do Porto em São João Novo. Da primeira vez estive preso cerca de 7 meses, da segunda vez 11 meses. 19. Tem medo? Teve medo? Chorou? Resposta. Medo? De quê? Medo tinham eles de mim, os que me prenderam. Por isso me prenderam. Chorar? Por quê? Indignado? Sim. Mas chorar não. Porque havia de chorar se estava preso por ser eu próprio, por ser fiel à minha consciência, por não ceder às chantagens do terrorismo de Estado e do regime. Saiba que até na prisão eu cantava e por vezes o guarda prisional veio mandar-me calar sem que eu obedecesse. Calar-me? Mas o senhor guarda não sabe que, mesmo preso político, eu sou um homem livre? Prisioneiros são vocês. Vocês que andam aí subjugados, dominados pelo regime, pelo Estado, a fazer coisas contra a vossa própria consciência, contra a vossa própria dignidade. E lá continuava a cantar, enquanto me apetecesse. 20. Foi torturado? Que métodos utilizaram para castigar? Resposta. Tortura física nunca eles me infligiram, só psicológica, como por exemplo deixar-me estar dias e dias sozinho numa cela, sem deixar entrar nenhum livro, nem sequer a Bíblia. Limitar a liberdade da expressão, invadir a minha privacidade mediante a censura de todas as cartas que eu escrevesse e que me fossem endereçadas. Tinha de as entregar abertas e todas me eram entregues abertas e com o carimbo que dizia visado pela censura. 21. Como reagiu a sua família e a toda a situação que o envolvia, especialmente os seus pais?
Sentiu-se apoiado? A sua família percebia a sua posição? Tinha visitas na cadeia? Resposta. Da primeira vez que fui preso, a família, pais incluídos, teve alguma dificuldade em entender o que me estavam a fazer. Até então, para eles, alguém que fosse preso é porque havia cometido crimes, ou suspeitava-se disso, e havia que averiguar. Da segunda vez, os meus pais, que sempre haviam acompanhado as sessões do primeiro julgamento e viram toda a perversidade organizada que aquilo era, já se alegravam comigo. Cheguei inclusive a sentir que a minha mãe tinha orgulho em mim. A quem a visitava para a consolar, era ela que se adiantava a consolar as pessoas. E dizia, também Jesus foi preso e condenado à morte e morto na cruz. O meu filho está no mesmo caminho de Jesus. Visitas? Tive. De um casal amigo, próximo de Caxias, que ia visitar-me na vez dos pais, que estavam longe, muito longe, em Lourosa. Nos períodos que passava no Porto, os meus pais visitavam-me regularmente. Também tive a visita do bispo António Ferreira Gomes na primeira prisão. Na segunda prisão, apenas o bispo auxiliar do Porto, Domingos de Pinho Brandão, me visitava em Caxias e depois no Porto. 22. Não exerce funções como pároco desde que foi preso pela segunda vez em 21 de março de 73, pois nunca mais foi nomeado para nenhuma função pelo bispo da Diocese do Porto. Alguma vez sente que a sua escolha de ser padre católico foi errada? Resposta. De modo algum. Sempre achei e continuo a achar que foi a escolha mais acertada que alguma vez fiz. Não sou padre funcionário eclesiástico, nem padre funcionário do religioso. Sou presbítero da Igreja do Porto, chamado a evangelizar os pobres e os povos. Já assim era, quando ainda era pároco aqui em Macieira da Lixa, como antes de aqui, em Paredes de Viadores, concelho de Marco Canaveses, e foi até por isso que o bispo Florentino I e o bispo António depois, depressa perceberam que, ao ser assim, eu estava a dar cabo não da Igreja, a de Jesus, mas sim do sistema eclesiástico, o mesmo que, sob a forma de sinagoga e de templo de Jerusalém, matou Jesus da cruz e que continua aí a matar, nem que seja de modo incruento, quem não disser amém com ele. A princípio, pelo menos o bispo António Ferreira Gomes ainda começou por estar comigo e concordar comigo. Mas depois, quando começou a ver que, se fosse por onde eu ia, ficava praticamente só comigo, porque os outros padres, felizmente há ainda boas exceções a esta regra geral, o que mais querem é ser funcionários do sagrado e do religioso e que ninguém os incomode, teve que escolher entre mim e a maioria. Obviamente optou pela maioria e naquela ocasião, antes de abril de 1974, optou em concreto pela maioria dos párocos das vigararias da Lixa e de Felgueiras que me faziam a vida negra, inclusive junto dele. Ninguém imagina do que eles foram capazes, as armas que utilizaram contra mim, os truques e os alçapões que me armaram, as ciladas que me ergueram, e tudo sob o disfarce da piedade, da beatice, da devoção, da religiosidade. 23. Em algum momento sente a sua vocação desperdiçada, se é que alguma vez pensa que o que queria era ter sido um padre como outro qualquer? Resposta. De modo algum. Nunca fui tão padre, tão presbítero da Igreja do Porto, como desde que me foi retirada a paróquia e nunca mais me foi atribuído nenhum outro ofício pastoral na Diocese. Até o meu nome desapareceu das listas oficiais publicadas na Diocese do Porto e atualizadas de 2 em 2 anos. É como se eu oficialmente tivesse deixado de existir. Pois bem, nunca como desde então até agora fui e sou tão presbítero da Igreja do Porto. O meu ministério não está mais confinado a nenhum território em especial. O meu tempo é todo ocupado com o essencial. Não sou funcionário eclesiástico, não perco tempo com essas coisas sem sentido. Como Jesus também não perdeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, diz ele a um dos discípulos que ainda hesitava em segui-lo na radicalidade da entrega da sua vida toda ao essencial. Ser padre como outro qualquer? Jamais. Saibam que desde o início, ainda estudando no seminário, já eu, quando dizia que queria ser padre, acrescentava sempre no meu pensamento, mas para ser diferente de todos os padres que conheço, inclusive do meu próprio tio, por quem nutro grande estima e apreço, mas a quem nunca tomei como meu mestre. Meu mestre, só mesmo Jesus, o de Nazaré. 24. Olha para o passado? Resposta. Só enquanto ele foi presente e carregou em si o futuro, que hoje já é este presente, que estão a viver todos os dias. Porque o essencial de mim ainda vem aí, ainda está a vir.
e é com o essencial que vem, que está sempre a vir, que eu me ocupo. As minhas raízes estão no futuro, onde serei o que serei. Ou eu não fosse criado à imagem e semelhança daquele que diz de si mesmo: eu sou, serei o que serei. 25. Teria feito alguma coisa diferente se pudesse voltar atrás? A resposta: certamente teria amado ainda mais as pessoas. Teria começado ainda mais cedo a ser dissidente na igreja e na sociedade. Teria começado ainda mais cedo a conspirar, a viver o essencial. Porque o resto é resto, é cadáver, é o casulo que o bicho da seda abandona quando ganha asas. Importante mesmo é ser asas, tornar-me finalmente invisível no invisível e indizível no indizível. 26. Para finalizar, esta entrevista será lida por meninos e meninas de 11 e 12 anos, para quem, mesmo estudando muito, pedindo ajuda a explicações para perceber o porquê do regime ditatorial, da polícia política, da censura, da repressão social e consequente desrespeito pelos direitos humanos, é quase impossível perceber o que realmente se passou naqueles anos do século XXI. O que pode dizer-nos que nos permita hoje e no futuro valorizar a liberdade que hoje temos e que nem sempre sabemos que custou a conseguir? A resposta: o que posso dizer mais que já não esteja dito? Ainda assim, eis: o regime salazarista roubou-nos tudo: a dignidade, a paz, a identidade, a liberdade, até o nome. Mas teve algo a nosso favor e contra ele, que o regime hoje chamado da democracia e da liberdade não tem, e por isso está a ser ainda mais perverso do que aquele. O regime salazarista sempre se mostrou como era. Não se disfarçou de liberdade nem de democracia como este hoje se disfarça. Cada pessoa mais consciente e politicamente interveniente sabia como ele era e como agia. Por isso, muitos de nós resistimos-lhe, alguns até ao sangue. Já hoje as coisas não são mais assim. O regime diz-se de liberdade e de democracia, mas apenas para melhor nos comer, como o lobo do capuchinho vermelho, que se disfarça e entra na nossa casa e na nossa vida e possui-nos como um demónio, sem que nós percebamos que já não somos nós a decidir, mas é ele a decidir por nós. Aceitam então um conselho de um vosso irmão bastante mais velho do que vós? Não vos preocupeis com o que nós sofremos no passado, nem percais muito tempo a investigar esse passado que foi o dos vossos avós e dos vossos pais. Preocupai-vos com o presente, o nosso hoje e aqui português, europeu e mundial, porque hoje o hediondo Senhor Deus Dinheiro ainda anda aí à solta e está cientificamente organizado e apostado em reduzir-nos a todos nós a coisas, a lesmas, seres sem espinha dorsal. Abri os olhos da vossa consciência e resisti-lhe até ao sangue. Sede progressivamente vós próprios, firmes como quem vê o invisível e eloquentes como quem ouve o indizível. Então poderemos dizer todos: não nos vergarão, nunca poderão contar com a nossa adoração. Nota 1. Algumas perguntas desta entrevista tiveram como base a leitura de alguns excertos do livro Como Fui Expulso, Capelão Militar, Edições de Margem. Nota 2. Esta entrevista será acompanhada de biografia e bibliografia de acordo com a pesquisa efetuada aos elementos disponibilizados online pelo Padre Magno. 2008, março 20. Eis o fim deste longo capítulo que é a entrevista. Capítulo 70, entrevista. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto, Padre irrecuperável.